considerando o motivo, né? Então, vamos imaginar, o cara de suprimentos falou, eu só vou conseguir entregar isso aqui no começo de abril. Você vai pegar aquela OSP e você vai reprogramar para começo de abril com motivo de falta de suprimentos. Mas Não, não nesse, dá, nesse não dá como ponto, nesse ponto eu encerramento aquela concordo. coisa por conta disso, né? Nesse ponto eu concordo com você. Talvez a explicação não tenha ficado muito boa para a gente puxar o tema da assinatura. Eu vou dar um outro exemplo, tá, Meca? Eu programei uma atividade de troca de rolamento. O técnico foi lá na OS, encerrou eu falando que fez, mas fisicamente ele não fez. Certo. Tá? Então eu preciso validar isso e Hum. foi realmente feito. Né? E com uma assinatura. E acho que também a gente tem uma necessidade de comprovar para um auditor. O Sim, auditor vem e fala assim: me traga todas as OS abertas para essa máquina em janeiro. E nós temos que buscar uma baita de uma papelada. Se a gente tivesse exato. as OS, nós temos já abertas no sistema. Se a gente também tivesse a, a assinatura eletrônica dizendo quem trabalhou e quem aprovou, acho que a gente conseguiria fornecer essas informações para a auditoria com muito mais precisão e rapidez, né? Não, mas veja bem, a Sim, questão da assinatura, né? Eu vejo, né, que tudo isso está dentro do sistema, né? Com relação à matrícula da pessoa, tá? Não necessariamente que precisa de uma assinatura, né? Mas você vê, o cara abriu uma OS, você tem lá o solicitante que abriu. O cara da manutenção executou, você tem a assinatura, o login dele, que ele apontou no registro dele. Se o cara pegou um item do almoxarifado, o cara do item do almoxarifado, ele tem lá autorizando que foi aplicado naquela OS, porque ele está linkando aquela OS. Tudo isso é auditoria, tá? Se o cara faz um débito direto, ele está fazendo um débito direto por uma OS. Então, tudo isso está registrado dentro do sistema com logins e matrículas do determinado funcionário. Questão de uma assinatura eletrônica. Você tem assinatura eletrônica da produção? O cara produziu, quem produziu? Não existe em nenhum software, né? Desconheço, né? Esse tipo de comprovação de assinatura eletrônica para saber que o cara produziu. O cara fez uma produção, a partir do ponto em que ele tem lá a responsabilidade do apontamento dele, né? Em alguns clientes não nem é do operador, já é eletronicamente o login dele é a comprovação de que ele foi responsável por aquele lançamento. Agora, vocês estão dizendo que você tem uma atividade de manutenção, vocês não confiam nesse cara que fez a manutenção e tem um cara para auditar, entendeu? Se fez ou não fez, né? Entendeu? É um pouquinho fora aí da rotina que eu vejo da manutenção, entendeu? Essa funcionalidade não existe. Eu desconheço até se tem algum outro software que tem esse tipo de aplicação, né? De auditar, né? Todas as atividades da manutenção. Você faz Só para ver 100% se isso, eu Valdir? também, só para ver também se eu entendi certo, tá? O Walter, quando nós imprimimos essa OS e alguém vai lá e dá um visto, foi depois dela já ter sido executada, correto? É meio que o encerramento da OS, né? não, é um acompanhamento. Isso a gente faz apenas para as preventivas, tá? Hum, Existe uma pessoa que programa e não necessariamente ela acompanha a atividade, mas tem uma posição de uma pessoa que acompanha a preventiva. Tem que ter isso. Isso é normal. Né? E essa pessoa que acompanha a preventiva, que acompanha as N atividades, ela certifica que foi feita, que além do que foi pego lá, ficou as pendências. Né? Então ela tem que ter essa assinatura, né?
Então, o fluxo não é que a gente duvida dos técnicos MEC, não é isso. Mas a intenção é o quê? Por diversas vezes, o técnico executa a atividade X, mas quem está de fora e vem com a visão de fora, que não fez a atividade, ele está enxergando outras coisas ali. Então, ele está com uma visão de confiabilidade. De, poxa, se eu troquei um item X. Tem um item Y em paralelo que eu tenho a oportunidade, eu tenho tempo, eu tenho recursos de fazer já na parada. Não estava planejado, mas eu tenho aqui. Aí eu falo, poxa, já vamos pegar e já vamos fazer. Então, essa supervisão de campo, ela é necessária. Ela é necessária, né? E é uma validação eletrônica, uma assinatura. Hoje a gente faz física, né? Mas uma validação eletrônica é mais para otimizar o fluxo, né? Então, mas é de algumas atividades ou você faz 100%? Porque É só das imagina preventivas. uma pessoa rodar 100% checando todos os serviços dos funcionários. Não, é só das preventivas, o Meca. Só das Então, OSPs. mas mesmo preventivas, são todas preventivas? Todas Sim, as atividades? sim, todas. Você tem um mecânico e, fora isso, você tem um. Quantos inspetores você tem para Nós checar tudo temos isso? 3 especialistas. Esses especialistas, eles só fazem checagem? Não, eles fazem atividades e no final da preventiva a gente dedica. Nos intervalos a gente tem a preventiva de, por exemplo, a preventiva de 12 horas. Eu tenho intervalos de 1 hora. Então eu tenho 3 intervalos de 1 hora que eles passam fazendo a checagem, se tem alguma coisa, se teve algum problema, né? E no final das preventivas eles validam. Eles também executam atividades e também inspecionam, é isso? Sim, só que são atividades mais complexas e mais detalhadas, né? Normalmente o São, volume de atividades para esse time é menor. eles são todos funcionários da manutenção. Sim. Bem, a aprovação eletrônica não tem, tá? Só E tem um outro ponto, é, desculpa, pode falar. isso aí, esse ponto não tem, né? E vocês podem até estar vendo em outros softwares, né? Mas é aquilo lá, né? De todos esses meus anos aí, eu nunca vi essa necessidade de, como se diz, de auditar, né? O trabalho executado. É lógico que você sempre tem o supervisor da área, né? Pode ter até um líder, né, da manutenção que faz essa checagem, esses acompanha, né, essas atividades. Mas assim como um ponto de controle, né, de efetivamente executar essa inspeção, né, eu particularmente eu não desconheço, né, esse tipo de regras, tá? Mas esse ponto não temos, aprovação não temos. O que você pode estar e deve estar fazendo, se é o apontamento dessas horas, você consegue lançar na USP, tanto do Aham, inspetor como do executor. Então, se aham. você apontar as horas do inspetor, significa que ele fez uma avaliação. Se ele é o objetivo dele, cara, de ser o auditor. Então, a minha comprovação de que aquela USP, o José fez a manutenção e o Joaquim auditou. Para mim, já é o comprovante eletrônico de que ele atuou naquela OSP. Se eu tiver uma OSP que só tiver o José e não tiver a figura de um outro cara como auditor, significa que aquela atividade, né, aquela OSP, ela não foi auditada. Então, a partir do ponto em que eu tenho o registro da hora, início e fim, e a matrícula desse auditor, para mim já é uma assinatura de que ele executou, tá? Não precisaria mais nada disso. Entendi. Esse é Ô o ponto Meca, de vista. mas nesse caso aí, eu poderia, eu da minha mesa aqui, dizer que o fulano fez e que o outro cara auditou e deixar gravado no sistema isso. Sim, Mas é no exatamente isso que eu ia físico, comentar.
No físico, quem que poderia garantir que realmente os dois saíram da mesa, foram lá, um fez e o outro foi lá e verificou que foi bem feito e deixaram isso registrado de forma com autenticidade, né? No caso, se eu não tenho uma assinatura eletrônica numa tela, tipo uma aprovação de ordem de compra, por exemplo, eu vou precisar fazer uma assinatura no papel, porque o auditor não vai engolir uma coisa que pode ser só digitada, entendeu? E tem um outro ponto também. Eu posso pegar, ô, Meca, e eu colocar a matrícula do Caio na OS lá. Isso eu Não, consigo não. fazer. Eu nem estou sabendo, né? Eu Pois também é, não vou mas você contestar, porque eu aprovou, nem estou Caio. sabendo. Eu estou Mas você Então eu dizendo, né? aprovou. coloquei aqui, ó, o seguinte, ó. Você Oi, entendeu eu acho que eu cortei alguém aí. você entendeu mais ou menos a ideia, Não, Meca? eu sei, eu só estou dizendo, para efeito de registro, você tem. O que vocês estão querendo, né? É que hoje você tem no Uhum, documental, certo? E vocês querem eletronicamente. Hoje o Exato. uhum. documental, a nível de registro no sistema e ter a assinatura do documental, para efeito de uma fiscalização, seria suficiente, do meu ponto de vista. Ah, entendi. O eletrônico, né? Que ganha o que você teria no eletrônico, né? Entendeu? Ele talvez não vai impedir de que o cara queira pegar o documental. Então, hoje na sua ISO lá, sei lá, na auditoria, você está dizendo que você tem o controle documental ou você vai ter o controle eletrônico? Porque se você falar que vai ter um controle eletrônico, o documental não vai precisar, aí você vai ter que formatar tudo em eletrônico. Você entendeu? Hoje o meu ISO ele é segregado, né? Tem coisa que é documento eletrônico, tem coisa que eu tenho que guardar por conta justamente por conta disso, né? Porque não assina, etc. Porque Uhum. Aí eu só tenho aqui bastante histórico de papel e na hora de rastrear fica difícil, e fica um pouco complicado. É mais nesse ponto, tá? porque a partir O do ponto que você falar que que. vai ser eletrônico, porque só com um exemplo do cliente, né? É um ponto que a gente estava falando um pouco antes. Rastreabilidade. Então, tem um cliente lá que ele tinha rastreabilidade. Essa rastreabilidade dele, aí eu perguntei para ele, cara, essa rastreabilidade na ISO qual que é? É documental? É documental. Porque se você falar que é eletrônico, tá tudo errado. No Logix, você está com a estabilidade toda errado, porque vocês não estão registrando o que está no documento, que o sistema permite vocês corrigir. Ah, não, mas dá muito trabalho a nível sistêmico, então nós fazemos o documental e nós não dizemos que é eletrônico. Falei, tudo bem, porque se um dia o cara pegar o eletrônico, né, é que não está no regimento. Mas se um dia ele falar, eu quero o eletrônico, está ferrado. Então, esse cuidado que você tem. Então, hoje, vocês têm uma garantia documental. Tem uma garantia documental, você falar que vai ser eletrônico, aí vocês estão dizendo que 100% provavelmente vai ser eletrônico. Então, aí você vai ter que dizer que o cara tem que abrir a OS, ele tem que fazer a assinatura eletrônica do cara que abriu, do cara que apontou, vai ter que fazer eletrônico a assinatura do que o cara apontou, o cara inspecionou, vai ter que ser, porque ele só vai querer eletrônico, ele não vai querer uma parte documental e uma parte eletrônica. Então, por isso que eu estou. Esse ponto Mas é eletrônico, justamente assinatura por isso, eletrônica, né, seria Meca? 100%, tá? Uhum. A ideia da gente fazer esse levantamento é para ver se tem eletrônico. Não, não tem. Não Vai tem. continuar no papel. Senão a gente Isso. poderia ter a oportunidade de fazer mais rápido o eletrônico, né? Então, porque eu Então estou eu dizendo, a coloquei aqui, inspeção, só ó. estou comentando que ter o eletrônico só na inspeção não deveria ser, já teria que ser 100%. Então, aí quem abre o S, quem aponta o S, quem faz a solicitação, tudo teria que ter assinatura eletrônica, entendeu? Ah, E não só uma etapa só, entendeu? deixa eu puxar um tema, não está relacionado à assinatura, mas é só uma dúvida. Existe a possibilidade de eu usar o Logix no tablet, no celular? Meca, Oi? existe a Você possibilidade de consegue usar utilização num do tablet. tablet? Você consegue usar num tablet porque ele é maior, ele vai abrir o tecladinho virtual, porque muitas vezes você tem que digitar. Então ele é feito para tela, né? No celular fica muito pequeno, Não, muito existe essa pequeno. possibilidade de usar em tablet? Existe, ele vai funcionar.
Ele é Só web, que né? você O tem que Logix. ter, só que você tem que ter o que que os sistemas feitos para mobile fazem? A hora que você abre uma tela, ele redesenha a tela, né? Então vamos pegar, por exemplo, pegar um programa aqui na tela. Independente do device que eu esteja usando, a tela vai ser sempre a mesma, ele não redesenha igual um app de celular. Então ele vai ter essa cara aqui. Se você tem uma telinha muito pequena, esses campos vão ficar muito pequenos. E o Sim. tecladinho vai ficar sobrepondo um pedaço da tela. Então você teria que ter um tablet de um tamanho legal para todos os campos ficarem legíveis e você ainda poder abrir aquele tecladinho virtual e digitar nos campos, né? No módulo de manutenção a gente tem uma vantagem, né, Meca? As telas não são tão grandes como essas aí da SUP, né? Não, não, é que eu falei, né? O Logix hoje você consegue, né? Ele só vai precisar do link, né? Certo? Sim, sim, sim. Para poder acessar, né? A questão, eu só não sei a questão aí de, como se fala, né? De segurança, né? Entendeu? Tá? É, seria Beleza? da mesma forma que a gente já usa coletores de código de barra hoje, ele entraria na mesma rede. O que o Caio está dizendo é que quando se trabalha com coletor ou com coisa, né, às vezes se faz uma tela menor para ser mais visível para navegar, né? Quando se trabalha com Uhum, coletor e assim por diante. Se redesenha a tela. No caso é, desses aí, ele não vai redesenhar, ele vai aparecer dessa forma e pode ser que, dependendo do celular da pessoa, né, ele vai ficar difícil. Você vai ter que ficar arrastando, tem que ficar subindo, arrastando, descendo, né? Porque entendeu? é como se ele ficasse assim, ó, muito pequeno, né? Então você tem que ficar indo para lá e para cá, você não vê os botões e tal. Mas Então, um tablet, teoricamente, ele num tablet grande, ele não ficaria deve, assim, ó. não deve ser tão ruim para poder navegar. Ele ficaria assim retangular e ele abriria um teclado aqui para digitar, né? Sim, sim. Questão de só Cara, fazer um teste aí com o tablet. o que a gente precisa para viabilizar um teste, Caio? Precisa ter o equipamento só. Tá, e o que a gente precisa para ter o equipamento? Ah, bom, aí tem que falar com a infra. Talvez eles até Ah, tenham já como emprestar, alugar por um mês, coisa assim. Mas aí o Davi pode ajudar a gente. tá bom, beleza, beleza. Fechamos um parênteses aqui. Vamos pro próximo item? Só para concluir esse ponto, eu coloquei que não existe no Logix um processo de assinatura eletrônica para garantir que o planejamento das OS preventivas estão sendo realizadas. Então não tem nada de assim dedicado, tá? Mas também eu coloquei aqui como uma observação que o sistema é rastreável, permitindo saber o que, quando e quem fez a atividade, porque eu tenho aquelas datas das atividades que vão acontecendo dentro de uma OS, né? E só Isso, tem uma observação. Eu, sim, eu não sei se é possível travar isso e quais impactos gerariam. Valteir, consigo apontar a hora de outro técnico no meu login. Isso é uma vantagem, né? Mas também pode ser uma desvantagem. sim, sim, depende de como ela é usada. Depende exatamente. O, o É porque Meca, existe algumas empresas que existe uma central não é o De operador que apontamentos, faz né? os apontamentos, né? Então, o pessoal faz as anotações nos documentos e vai para uma central digitar. Tá? Isso é normal. Se deixar o próprio Aham. operador fazer, né, uhum, cabe que ele pode não estar executando, pode ele perder documento, e aí alguém depois tem que ficar conferindo se ele encerrou, aonde foi parar a OS ou não. Então, a maioria dos clientes, né, dificilmente o próprio operador ele faz a coleta dele, né? Entendeu? Ele gera o documento ele é obrigatório deixar no líder da manutenção, e o líder da manutenção ou vai ter um estagiário para ficar digitando, conferindo, no rotina de fechamento que nós vamos discutir
listar todas as OS, conferir se os valores estão corretos ou não, se foram feitas Isso. amarrações dos componentes que foram usados, né? Então, existe todo um processo de conferência, como existe no manufatura, uma conferência de consumo, né? De se foi tudo apontado, se foi tudo consumido dentro do mês, antes do fechamento do manufatura, como existe o fechamento da manutenção. Pegando um paralelo, Meca, no apontamento de produção. A tela de apontamento de produção, ela é aberta em um login. Eu faço o apontamento e automaticamente ele registra o meu login no sistema. O que o Valter colocou é que ele consegue entrar numa tela de OS e dizer que o Caio que fez é só esse aqui, sem o Caio estar sabendo, ou tem emprestado o login dele, né? Então, mas na tela de apontamento, existe lá um parâmetro para você informar o usuário do usuário do apontamento, que executou a produção. É a mesma coisa. Eu posso estar dizendo que você você que centraliza os apontamentos do manufatura, né, o Caio, e lá, se eu parametrizar quem foi o operador, foi o Joaquim. Ele vai escolher um operador. Não, tudo bem, ele vai escolher um operador, mas lá no 710 você vai ver que a operação de apontamento foi executada por um determinado login. Foi lançada, não foi executada, ela foi lançada. O login Perfeito. É diferente executado e lançado, exatamente, lançado. Perfeito. Eu estou dizendo que no manufatura é a mesma coisa. Existe lá um parâmetro na segunda tela do 8228, não sei se vocês usam, lá ele vai ter lá o operador. Então ele está dizendo, o Caio é ele que está fazendo o registro do apontamento e o operador foi o Joaquim que fez a produção. Esse Joaquim, se você levantar lá a OP, a assinatura é do Joaquim lá, que está lá com ele sendo responsável pela produção que ocorreu fisicamente. A gente consegue me colocar isso também no módulo de manutenção? Tem algum parâmetro que tem isso? Do quê? Tem algum parâmetro que permite mostrar isso, alguma tela que mostra assim, ó, quem apontou a hora do Caio na OS foi o Valteir. Eu não sei se tem alguma auditoria, tá? Não sei se tem gravado aí precisa depois dar uma olhada, né? Se existe alguma auditoria, né? Existem os logins, as permissões, né? Mas eu não sei até que ponto que existe. Como ele não gera, ele gera um movimento, precisamos dar uma olhada nas tabelas, né? Mas eu acredito que nas tabelas não tenha login, tá? Como existe hoje no Sub 710. Hoje no Sub 710 existe sempre o login da pessoa, né? Que executou. Eu não sei se dentro da tabela, preciso olhar nas tabelas depois, se existe lá o login da pessoa. Se não existir, então não temos essa rastreabilidade de quem efetivamente fez o lançamento. Precisa dar uma olhada nas tabelas, tá, Caio? Depois a gente eu vou procurar pode aqui. Dando uma olhada aí, entendeu? Tá. Porque hoje na produção, você tem, no manufatura, você tem lá o login e você, nas tabelas específicas de produção, você tem lá o operador. Então, você tem o login e o operador. Na manutenção industrial, nas telas, não tem essa visibilidade do login. Se não está gravado em nenhuma tabela, então provavelmente pode ser que não tenha. Precisa checar nas tabelas aí de movimentos. Tá? Perfeito. Mas acredito que não tenha, tá? Nunca foi esse o objetivo, né? De saber quem foi que lançou, né? É mais para ter uma rastreabilidade de, por exemplo, o técnico falou que está registrado que fez, mas aí quando você vai analisar, não foi ele que fez. Aí você consegue ver, poxa, quem que apontou? Beleza. Né? É mais isso. Podemos avançar? Sim, vamos para o próximo. Anota a questão do tablet, por favor, em algum ponto, Caio. Pra gente validar isso.
Aliás, não é nessa questão, né? Vou colocar aqui. É que a gente acaba abrindo várias oportunidades, né? Foge um pouco do tema. Qual que é outro ponto, Caio? Estou colocando aqui. Eliminar a impressão de papéis sem deixar de lado a validação das atividades com assinatura. Ah, é o mesmo ponto que a gente já discutiu já. Acaba entrando no mesmo ponto, né? Priorizar todas as ordens de trabalho. Colocar um peso, né? Quem a gente executa primeiro. Isso. Eu preciso, nesse ponto, Beck, eu preciso de uma ajuda. Como que a gente consegue priorizar isso e ter uma lista, né? Em um BI, em um, sabe? Em uma lista, ó, isso aqui é prioridade. Imagine que eu chegue hoje, como planejador, né? Sento na mesa, vou puxar as ordens e eu vejo lá 10 ordens da máquina X. Cara, dessas 10 eu tenho que priorizar que 2 são críticas, as outras são 5 intermediárias e 3 são não críticas. Tá, nós estamos falando de OSN ou OSP? Tanto a OSN tem que atender, né, cara? A OSN é corretiva. Aí o OSP e o OSE que entraria nessa priorização, né? Como Cara, que a gente pode fazer isso? é que a tela, ela não tem, a tela atual, né? Ela tem lá os filtros, né? Que você pode estar fazendo, né? Que é de cabeça agora eu não sei, da OS Pendentes lá, que você pode fazer, talvez tenha lá criticidade, então, ou solicitante, assim por diante. Então, ela não tem muitas opções lá de você fazer filtros, né? Para saber qual a crítica. Precisa entrar na tela, Qual tela você está falando, Caio? da OSN Pendentes lá. É a 740. Não, 740 é da USP, né? Da USN, né? Ah, É você a está falando 1800, deixa eu ver aqui. a tela de OS pendentes? Acho que é o 0800, não é? A Mi 0800? O SN é 740, a MIN 0800. Dá uma olhada, abre a tela, por favor, aí do MIN 800. Essas são os filtros que hoje tem, né? Isso. Olha lá, unidade produtiva, centro de trabalho, equipamento, Peraí que eu tô perdido, eu me perdi aqui na tela agora. Ó, então, aqui, ó, primeiro você seleciona se é uma, é outra, né? Tá Uhum. vendo? Então, aqui, ó, ele só está dizendo que é grupo, tá? Então, aqui ele não aparece criticidade, se ele é baixo ou não. Então, essa tela, ela não tem muitas funções aqui, ok? Uhum. Certo. Para poder passar as regras que você tem, eles vão ter que desenvolver uma tela, né, colocando, né, esses campos, tá? Porque aqui você já tem acesso direto. Se você quiser fazer no BI, essas regras no BI ou no relatório, certo, Caio? Ela vai ser mais Não, fácil para eu você ter entendo, uma Meca, lista. que eu entendo que primeiro eu teria que ter na OS um campo onde eu pudesse colocar um tipo de peso ali. Então, mas Porque se você eu for tem. mostrar isso no BI, Então, eu mas você primeiro tem, ó. organizo e mostro, né? Ó, entra no MIN 0380. Por aí você tem mesmo. Ó, entra no MIN 380, dá um Hum. consultar aí, né? Põe o tipo de ordem aí, põe P de planejar, acho que é P de. E aí, P de planejada, não planejada. planejada e E de especial. Planejada, é. Põe planejada. E aí você põe um equipamento aí, sabe, de cabeça um equipamento. Situação, põe em situação. Coloca B0127. B01-27. O equipamento.
B01. Não, Aí é o S. é no Opa, equipamento. errei. Equipamento. Situação ok, Meca, que você tinha falado? Pode pôr qualquer um, não, qualquer uma que vier, não tem Deixa problema. pra- Só para ver os campos. B01-27. 2027? Não, 27 somente. Isso, dá um consultar aí. Pode dar um ESC aí agora. Ó, Aqui. todos esses campos aqui, ó, eles são de consultas, tá? Uhum. Então, pode ser, eu quero solicitante, né? E se você entrar aqui, entra no botão atividades aqui. E esse de atividades, tá vendo? Você tem data, você tem centro de trabalho executante, você tem criticidade. Então, se você colocar o filtro, ó, eu quero escolher criticidade, situação da ordem, período, grupo, aí ele vai trazer as OS e tira uma lista. Só que para eu colocar isso aqui lá no MIM, vai ter que desenvolver na TOTS. Você entendeu? Mas eu posso criar N tipos de criticidade aqui, né? Pode. O que me Entendeu? dê, Isso aqui é vamos um dizer cadastro. assim, o que me Esse dê é um- assim uma possibilidade de hierarquizar o Isso. atendimento. Você entendeu? Por que a criticidade não está naquele 1800? Porque ele não é a capa da OS, entendeu? A capa da OS, volta lá para você ver lá. Não, eu entendi. Se a gente A capa usar da então OS é esse só campo grupo. aqui, eu posso colocar no BI daí. Aí sim, porque daí eu indiquei o que eu vou priorizar ou não, né? Aí você tem a listinha, aí lá no 1800 você já consulta o OSP direto e dá segmento, entendeu? Tá? É a forma que você deveria estar priorizando. Agora, a criticidade aqui, vocês criam quantos você acharem necessários. Tá? É aquilo que eu comentei, né? Tem um cliente nosso, né? Que é a Painco, ela tem criticidade de segurança. Então, ela tem uma criticidade lá que quando é um grupo de segurança, ela é prioridade das prioridades. Então, você já puxa ela, tem que executar. Então, você pode ter nível de segurança, nível 0, urgentíssimo, nível 1, nível 2, Uhum, e aí depois um normal 1, normal 2, normal 3, né? Aí vocês criam os fluxos, né? uhum. O seletivo que você achar, né, necessário para poder aí ter essa análise aí de prioridade. E aí A sempre única data, né, coisa, período, o da semana, do mês, né? E assim por diante. Entendeu? a única coisa é que não vai ter um arraste e solta, né? Você vai ter que entrar lá no campo da manutenção, no campo de criticidade, né? Caso você queira jogar lá mais para baixo, mais para cima, né? Como assim? A gente não tem uma tela de fácil repriorização. Eu tenho que entrar no 830 e eu vou ter que entrar nessa Mas atividade e não mudar. tem, mas ele não tem que repriorizar, né? A atividade ou ela é importante ou ela não é importante, não é? Você julgar depois. Você no cadastro falou que é importante, e aí depois, na hora que gera o S, você vai falar que ela não é importante? Não existe. Teoricamente, não era para existir isso, entendeu? Tá? Beleza? Ela é. Se eu tenho 3 atividades que são urgentes, qual das 3 é mais crítica? Aí entra o equipamento. Aí eu tenho a criticidade do equipamento. Se a criticidade do equipamento, as 3 também são críticas, cara, aí alguém da produção tem que decidir, ó, eu tenho essas 3, qual que vocês querem que pare? Ah, ó, essa aqui a produção, eu tenho menos produção, ou o produto que está sendo feito nela não vai gerar atraso. Aí é uma questão de decisão da equipe da manutenção junto com a produção. Se eu tenho as 3 criticidades iguais, se eu tenho as 3 da máquinas que são críticas, aí não tem jeito, né? Não tem como eu não. Eu tenho que escolher juntamente com a produção para ver qual que é viável parar ou não, entendeu? Senhores, a gente pode fazer uma pausa de 10 minutos? Pode ser. Eu preciso atender uma urgência. É 10 minutos. Agora é 11h37, 11h47 a gente volta, pode ser? Pode Pode ser. ser. Ok? Vou descer ali na produção, Caio. Eu preciso atender Tá uma bom. urgência ali. Vai 10 lá, vai lá. minutinhos. Dá licença. Aproveitar, tomar um cafezinho, cara. Toma lá. O café fica a 1 quilômetro de mim.
É lá que eu espero. Tô de volta, tá?
Caio? Caio? Tô aqui. Oi. Com relação àquela parte do login lá, abre uma OS junta TOTOS de melhoria. Eu acho que não tem, tá? Qual login? Qual que é o assunto? Aquele as telas de apontamento, né? Registrar o login da pessoa. Ah, tá. Eu acho, dá uma olhada nas tabelas, mas eu acredito que não tem. Tem lá, se não me engano, é a tabela US underline min. Depois precisaria ver lá. Essa seria uma tela desse tipo? Hã? A 830? Desculpa, a Min 0380 seria uma delas? Se ela. Eu não sei se ela faz apontamento aí, tá? Entendeu? Na realidade, ela consegue aí fazer alteração, se não me engano, entendeu? Mas uma Hum, tela, a tela que faz. Você precisa pesquisar na tabela para ver se tem, né? tá, mas qual que seria o Provavelmente programa são daí? a OSP, né? Tem a outra telas lá, o SMIN, né? É onde que fica registrado os apontamentos. Aí pede para gravar o login, entra com uma OS de melhoria, né? Uhum. Fala que é para questão de rastreabilidade junto a ISO e tal, né? E pode ser que eles façam esse tipo de correção, né? Porque tem que alterar a tabela, né? Alterar o programa. Não é não seria tão crítico assim, né? Mexer, né? Não precisa mexer em layout de tela, nada. Aí as telas, né? Aí depois levanta. Porque aí tem a 1450, a 340, tem a 300, né? São as telas que registram os apontamentos que aí precisa gravar o login, né? Mas é só ver se eles, A Min se eles aprovam. 340, a Min 340 é a programação de ordem de Não, serviço. Min 0300. A Min Ah, tá. 0300 Peraí. é uma tela que consulta e pode fazer apontamento, entendeu? Tá vendo? Sim. Se você pegar as tabelas, essas são as 4 telas de apontamento. Opa, Aí você já vê as tabelas, né? Se não me engano, uma é o S-Min e a outra, não sei, Min ou SP, alguma coisa que registra lá quem que Ative apontou. OS, Ative OSP, OS Min, exatamente, OS Min. Tá, depois eu vou Vamos dar uma ver olhada nisso aqui. qual é o que tem as O matrículas. usuário. Entendeu? É, tá bom. Aí pede para, se não tiver o login, é só pedir para gravar o login, entendeu? Entendi. voltei aqui, Isso pessoal. que entra na rotina lá de aprovação e seguir em frente é uma melhoria. Tá bom. Agora, Tem uma. pagar por isso, não vejo muita. Tem A não ser se um. você tiver uma não conformidade, né? Aí, É, tem um tópico aqui que é individualizar atividades de OSPs. Cadê? Aí ficou aqui pendente para testes. Como que é esse teste, só para eu ter mais detalhe? Valdeir, voltou? Ô Meca, Voltou, tá aqui. o Meca e Oi. Caio, eu ia pedir que vocês liberassem para mim já no módulo produção. Isso. Já trabalhei assim, tá? Funciona, não tem problema. E nós estamos dispostos a trabalhar da forma correta aí. Mas liberar o que, se diz? Tem um parâmetro de apontamento, Meca, que é aquele de apontar o ES por atividade, lá na min de 0300. Precisa liberar esse parâmetro. É, Lembra? tem os parâmetros aí, a gente precisa dar uma repassada nos parâmetros. Existe um documento aí, a ideia é a gente estar discutindo com você. Vamos terminar essa planilha e aí nós vamos discutir os parâmetros, se tem algo que mexer algum, né? Aí você já faz na base teste e aí já Sim. A depois você gente valida valida com. isso na base de teste, mas a gente Ah, validando se não, estiver tudo bem. funcionando tudo certinho, então é Aí já pode perfeito. funcionar. Vamos só terminar essa planilha. Qual o ponto que falta ainda, Caio? Ou terminou? Então, tinha esse caso aqui de individualizar atividades das OSPs. Precisamos de uma
atividade por OSP. Tentamos parametrizar o sistema de várias formas e não conseguimos isso. Às vezes temos mais de uma atividade por OSP que são feitas por técnicos diferentes. Então, acho que a ideia é priorizar, né? O que cada um vai fazer. Não. O... Aqui nós vamos agrupar atividades por OS. Tá? Isso aí foi o que eu discuti isso aí. Hoje, o que acontece? Se ele tem 15 atividades, hoje ele tenta fazer com que gere 15 OSPs para ele poder apontar. Por isso que tem uma enormidade aí de OSP. O que eu comentei com ele, para ele avaliar, é de ele gerar uma OSP agrupando as 15, aí aquele programa específico de vocês gerar os OS, os relatórios individuais por sequência, certo? E ver, nós vemos a questão do apontamento, tá? Da USP, se consegue apontar por atividade. É isso que a gente que era o objetivo, tá? Lembrando nesse momento, Valdeir, eu pensei numa outra coisa, né, em relação a isso, que aí fica a teu critério aí se você não quer validar. Hoje, um exemplo, entra no MIN 0081 de uma máquina aí, só para a gente ver quantas atividades tem. Nosso plano tem mais de 4.000 atividades. Não, mas estou falando de uma máquina. Uma máquina você não chega a 4.000, certo? Não. Chega a 400. 400? Sim. Cacilda. A máquina é grande, cara. A gente chega aí a 400, 500 Mas atividades. hoje, quando você fala... Hoje não gera 400. Você hoje tem várias OS que gera... Você não consegue quebrar, você tem algumas que gera quantas? 5, 10? Porque você não consegue... Exato. Tem OS que gera 5, 4 atividades. Né? Mas pode falar. O que eu andei pensando agora, paralelo a isso, entra agora lá, 1190, né? Que é o do planejamento. Isso. Esse do planejamento aí, vai para a segunda tela do parâmetro. Aqui, o sistema ele quebra por equipamento e ele pode quebrar por grupo de atividades, certo? Isso mesmo. O que eu imaginei para você ter essa individualidade, aí você precisa fazer um teste, né? Na base de teste, você pega uma máquina, cria lá 5, né? E aí faz um teste. Tá vendo lá volta no MIN 00181. Tá vendo aqui onde que você tem aí grupo de atividades? Sim. Se você quebrar, né, esse grupo para cada atividade, você quebrar ele, o que eu estou dizendo é fazer o seguinte: você vai criar um grupo lá, vamos supor, não sei se ele é alfanumérico, tá? Mas se você criar lá. É só numérico. O 101. 101 vai ser atividade 1. 102, atividade. Ou o próprio número lá, tá? 1, 2. O que eu estou dizendo para você é que se tiver 50 nesse cara aqui, você vai pôr de 1 a 50. Ok? Não. Tá. Beleza? Entendi já. Tá? Se o outro tiver 55, você vai pôr do 1 ao 55, a nível de grupo, tá? Não, entendi. O grupo ele não vai ter a denominação preventiva. Você só vai pôr lá preventiva, atividade sequência 1. Preventiva, sequência 2, entendeu? Você não vai dar um nome para ele, beleza? Entendi. Entendeu? Sim, entendi. Quando você rodar e falar que você quer quebrar por grupo, significa que quando é equipamento 10, se tiver 50, ele vai quebrar por grupo, ele vai gerar 50 OSP. Entendi. Entendeu? É bem trabalhoso e inviável, na minha opinião. Não, mas hoje você quer por atividade, não tem jeito, cara. Não, mas é o que eu te falei. A gente avaliou, eu já avaliei a questão de fazer por apontamento, por grupo, né? E vai ser melhor, cara.
Vai ser melhor. Entendeu? O que eu estou Só preciso dizendo, validar se está funcionando corretamente já, só no Logix. o que eu estou dizendo para você, né, que nenhum cliente eu vejo apontar por atividade, entendeu? O Aham. certo é ser por dentro daquela quebra lá, o que é válido, né, é quando é centros de trabalhos diferentes. Então eu tenho uma OS mecânica, uma elétrica, né? Aí cada um vai ficar com a sua para não ter a mesma, né? E assim por diante, né? A nível de grupo, assim, também não vejo quebrar. Uma que é válida, uma preventiva, é aquela que para a máquina e não para a máquina. Também é viável, É, entendeu? sim, exatamente. Isso eu separo. Isso você separa. Agora, fazer para cada atividade, cara, por isso que você tem 2, 3 mil aí, fica difícil administrar, né? Se você precisar reprogramar, pô, você vai reprogramar 50, cara, não é fácil, entendeu? Essa é uma dificuldade. Por isso é que as coisas que você está pedindo para facilitar é por conta desse monte de OSPs que você tem. Se você tiver uma e gerar o documento aberto, né, e permitir que o apontamento seja feito lá no MIN 0300 por atividade, que esse é o teste que você precisa Sim, para ver se é viável ou não. Você entendeu? Porque a OSP, ela está lá individualizada a 50, entendeu? Beleza? beleza. Ok? Aí eu Concluímos preciso. aí a planilha, Caio? Deixa eu faltar mais algum Aqui. item ali, né? Tem um item ali, não tem? Esse aqui ainda eu não tenho aqui uma observação para colocar. Ele tem que validar, ele vai validar agrupado e se o relatório quebra por OS, por atividade, que aí é o específico de vocês. Ele quebra sim, eu fiz o teste no produção já. Ele só não tá com o parâmetro autorizando o apontamento por atividade ainda, tá? Então eu já fiz esse teste aqui no módulo de produção, tá? O restante aqui já concluiu, né? Tem um Bom, enxergar aqui, deixa eu ver. Enxergar de forma simples e objetiva tudo o que foi realizado em uma máquina ao decorrer do tempo. Isso aqui eu acho que a gente acaba indo para BI também, né? aí você vai tendo, que são aquelas telas lá de consulta de históricos, né? Uhum. Mas Isso a aí gente você faz vai no, ter no que ir BI. para um BI. É. Isso daqui vai O, ser um BI. então, são dois Aí tem assuntos uma, agora. tem, tem Pode uma falar. outra aqui, ó. Enxergar a árvore de máquinas Putz, é verdade. para os técnicos facilitarem as peças no almoxarifado. Isso aí você tem uma tela de estrutura, é só montar ela, certo? É o MIN 0050, se não me engano. Uhum. Você sabe disso, Rodrigo? Sim, sim, eu sei. Tem. Puxa lá, por favor, Caio, essa MIN 0050. Talvez seja a dificuldade mais dos técnicos em utilizar mesmo. Por exemplo, dá um consultar e um ESC. É sujeirinha. Aí vai passando aí para frente. Ó, Aí, ó. Bobinadeira. Talvez, cara, o que eu vá ter que fazer é criar um componente. É, não passa ainda não, cara. Só para eu simplificar aqui. A calandra, que nem nesse caso, calandra. Na calandra eu tenho vários subconjuntos, né? Eu tenho o conjunto do sistema hidráulico, eu então, tenho. mas esse subconjunto você abre o S só da máquina ou dos subconjuntos? Não, eu abro o S só na máquina. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: lembra da tela de tabela de componentes? Sim, Se você cadastrar um componente chamado subconjunto A, subconjunto B, ou isso, painel A, painel exatamente. B, você vai fazer a máquina com esse cara. Você não tem que cadastrar ele como equipamento, é só no componente. Aí depois você vai fazer painel. Aí o painel você coloca que essa correia, aí você vai pegar que subconjunto A, que vai para o Era mais ou menos motor. como eu estava pensando mesmo. Aí O você painel. pode criar, tipo assim, né? Você tem parte A e parte B. Aí você pode pôr parte A1, parte A2, aí depois parte A11
Aí você pode quebrar quantos níveis você quiser. Era, Mas era aí uma... você pensava. tem as peças, você tem já uma localização que visualiza o cara. Colocar só na máquina não adianta. Ah, eu tenho um motor, mas pô, em que lugar que tem motor? Ah, eu tenho motor e pode estar em 3 partes. Aí se você colocar só na máquina, você não vai saber. Beleza? É uma árvore de produto, você tem que abrir, como é o manufatura, né? Você tem que abrir por Ô, níveis, né? Caio, aí uma pergunta. A gente consegue desenvolver alguma coisa onde eu consiga... procura, por favor, na internet aí, digita árvore de máquinas. Só para a gente exemplificar. E põe aí em imagens. Deixa eu ver. A gente conseguiria algum BI, algum design mais ou menos dessa forma aí, com aquela tela, tirando informações daquela tela, Qual tela que você está falando? Essa da da direita aqui, né? 1050, na Hã? 1050. Não, isso aqui no BI é só você montar. Então, essa é a minha dúvida. A gente consegue fazer isso? Concatenar, explodindo ela, aí no BI você consegue. Entendeu? Então, cara, isso seria uma ajuda fundamental pra gente, cara. Porque você vai, no BI Para você vai facilitar, carregar encontrar peça. toda a estrutura com os filhos, né? Aí precisaria Sim, sim, montar no sim. BI, certo, Sim, Caio? sim. Sim. Aí O que é você esse vai, ESC aqui de baixo? é componente. É o, Equipamento e componente. Equipamento e componente. Tá. viu? Aí você consegue, com o botãozinho lá, você vai explodindo, né? Uhum. Teoricamente, Você Isso. tem uma máquina complexa que está cadastrada aqui já, Não, Walter? não tem. Não tem. só montar uma fictícia aí mesmo, né? Eu Só para precisaria de uma, sei lá, porque, ó, tá vendo aqui, ó, com você vários depois níveis tem para a, simular. tá vendo? A consulta a estrutura, ela explode como explode no manufatura, tá? Aí seria só essa observação, tá, Caio? Uhum. Mostra para ele, eu não lembro de cabeça qual que é lá, mostra para ele o MAN 10070, viu, Caio? Caio? Sim, tô entrando lá. Esse 10070, ó, ele é uma explosão de uma estrutura do manufatura, inclusive que você exporta para o Excel, tá? Tá vendo? Aqui Legal. ele vai, se você pôr um produto, sabe um produto aí, Caio? Sei, peraí, tô pegando aqui. Aí, ó, esse cara, ele explode a estrutura por nível, né? Conforme tá o relacionamento lá também vai ter na manutenção. E aí ele faz essa árvore aqui explodida e tem a opção de exportar para Excel. Processar. Ó, tá vendo aqui, ó? Nível 0 é a máquina, nível 1, nível 2, tá vendo? Tá Isso, vendo, é. Valdir? Exatamente. E aí, aqui, ó, dá com o botão direito aí, Caio. Ó, exportar para Excel. Mas ele exporta igual essa grade aqui, né? Não, tô falando se ele quiser ter. Não precisa Jogar ter para o outro lugar. desenho, né? Não precisa ter o desenho. O que o cara precisa, ele ter isso aí por máquina, já ter o Excel, ele já tem. Isso, exatamente. É lógico que sempre que alguém fizer manutenção, tem que atualizar o Excel. Atualizar. Mas aqui, ó, tá vendo? O cara, ele tem o Excel aqui, ó. Pô, qual é o parafuso qual é o motor que eu tenho que ir nessa máquina? E o cara já tem a estrutura explodida aqui no Excel e ele já tem o código do equipamento. É isso, né, Exato. cara? Exato. Valdeir, desculpa. Não vai ficar com essa carinha desenhadinha aqui, né? Hã? No módulo Min lá, eu acho que ele não joga pro Excel, né? Ele joga Não, para não joga. uma Não joga. Não, mas o tabela. Ele vai BI ter pode só uma jogar, né? estrutura. Hã? O BI pode jogar no Excel. A questão Beleza? é se a gente precisa de alguma coisa desenhada assim, ó. Uma Não, não, seria árvore genealógica da Não, coisa. mas ele precisa de uma lista. O importante é uma ele lista, ter é lista. uma visualização rápida de qual componente em qual parte da máquina que Isso. precisa. Um Ah, BI com então uma lista beleza. exatamente O assim. desenho aí é florzinha.
Beleza. Fechamos aí a parte da planilha? Min 0050. Ok, vamos ver o que mais que tem aqui. Aí eu não explorei muito o BI Logics, tá? Nessa lista. Não sei se tem alguma coisa prevista, tá? Gráfico de Gantt, de acordo com a programação realizada no Logix. Aqui também acaba sendo BI, né? por BI. Fechamos? Desenvolvimento BI. Essa daqui que ficou em branco, o que que é mesmo? Eliminar a impressão de papéis sem deixar de lado a validação das atividades com assinaturas. Tá. Vamos ver se ficou algum sem resposta aqui. Esse aqui tem um sem resposta. Individualizar atividades OSP. Esse daqui eu vou pôr que sim, mas a gente tem que mudar o parâmetro lá e testar. Facilitar o planejador ao realizar o planejamento. Esse daqui a gente vai validar também a quebra em atividades e ver como é que ele vai se comportar. Beleza? Deixa eu tirar aqui o... Tá. Ok, temos aqui uma planilha preenchida. Você vai querer pegar parametrização, Meca? Eu queria antes, rapidamente, passar para o Valdeir, né, a rotina de fechamento das valorização, pode ser, Valdeir? Ah, sim, sim, pois não. Pode ser. Então vamos lá. A gente já, antes de você chegar, a gente já até validou aí os parâmetros com o Caio, né? Então, Caio, só passando para ele, vamos entrar lá no Min 0200, né? Esse parâmetro aí, vocês não podem ter acesso, tá? O acesso é só o Caio, tá? Ok? Certo. Esse parâmetro, Valdeir, o que ele está dizendo aqui, ó? O último do fechamento. A gente forçou colocar via banco, né? Um de 2023, tá? Na realidade, a gente tinha posto dezembro de 2022, tá? É um programa que roda o fechamento, né? Então ele vai atualizando aqui. Na base produção, ele está 2012. Depois você vê efetivamente a partir de qual ano que você quer rodar essa rotina, né? Talvez dentro do período que você esteja aí você fica a teu critério, né? Aí o Caio atualiza. Então, esse programa, o que ele faz? Você está parametrizado aqui que você tem 99 meses de históricos. O que acontece? Qual é o objetivo dessa rotina? Você tem lá as tabelas da manutenção, todas elas individualizadas por OS. Essa rotina do fechamento, ela consolida por tipo de OS, né? Ela consolida e diz para você, ó, tal máquina gastou 45 horas. Dentro dessas 45 horas tem todas as OS, tanto preventiva como corretiva SE. E ele também são os três pilares. Ele vai te valorizar todos os itens de estoque, integração com os suprimentos contábeis. E vai pegar também todas as ordens de compra débito direto que entrou dentro daquele mês. Então, você tem o valor de horas, valor de estoque de itens do contábil e os valores de débito direto. Então, ela tem, e por 99 meses você tem esses valores. Analítico são as OS. E esse tem esse sumário, né? Esse agrupamento. Existe a possibilidade. Então, o relatório que a rotina é o MIN 0560, que ele faz essa rotina. Quais são os três pré-requisitos? Valorizar o custo de mão de obra da manutenção. Fechamento contábil do SUP, né? Certo? Se trabalha com estoque. E fechamento do AR fiscal também. Então, a partir desses três aí, você consegue mudar a rotina, beleza? Vamos lá, então. MIN 0590 é a taxa do funcionário. Por favor, Caio. 500 e?
BIM 0590, né? É aquela lá da taxa do funcionário, certo? Então, aqui, Valdeir, existe duas alternativas, né? A terceira, funcionários aí, a gente, ideal nunca usar, e também vocês não têm RH, né? Mas aí o que que acontece? O importante dentro do meu ponto de vista, o importante dentro da valorização do custo em relação à mão de obra, eu não estou preocupado o quanto em valor, e sim em horas. Então, para mim, o mais importante do meu ponto de vista, Unitário? né, é saber, ó, eu gastei 30 horas, eu gastei 50 horas de manutenção, e não se aquilo lá representa R$ 450, né, na época do valor e assim por diante. Então, talvez aí a gente coloca, né, como valor da mão de obra R$ 1 para todos os funcionários. Alguns Entendi. clientes, existe uma taxa de manutenção. Então, ele pega lá todo o valor do RH, com mais alguns impostos, alguma coisa, divide pelo número de funcionários, e você tem uma taxa média. Procurar não usar uma taxa por funcionário, para não saber o salário do cara e assim por diante. Né? Não Taxa vejo hora, que né? uma taxa hora. Então, isso aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar lá uma USN, usou 30 minutos. 30 minutos vezes essa taxa que vai estar aqui do funcionário, ele vai agregar naquela US. Entendido? Dá um consultório aqui, a gente colocou R$ 1, certo? Ó, a gente pôs R$ 1 para tudo quanto é lá. Se você quiser usar a taxa, você faz a taxa. Se todo mês você vai usar a taxa, então todo mês você tem que entrar nessa rotina e atualizar a taxa. Certo, Aham, Valdeir? entendi. Não, isso eu entendi, isso é perfeito. Tá, beleza. Então, esse é o primeiro requisito, né? Agora, o segundo, o que, que é? SUP 5710, por favor. Cara. Esse SUP 5710, ele vai pegar as notas fiscais, né? Para poder trazer para o manutenção Aham, industrial. Então, sim, aqui, já fiz como essa. nós fizemos janeiro, vamos fazer fevereiro? Põe Legal. fevereiro aí, por favor. Mês 2, né? De 2023. Então, processar. Ele processa, Meca, tudo que eu coloco OS na Sub 300, né? Se você faz a amarração. Se você não fizer a amarração, ele não vai trazer. Tá. Ok? Nada, tá bom. Vamos ver se aí em fevereiro de 2023 se teve algum valor ou não. Então, existe o BIM 0560, né? Ó, pode sair da tela. Então, vamos entrar no 1560 agora, que é a Aham. rotina de fechamento, que vocês nunca rodaram, né? Beleza? Ó, você só tem a função processar. Abaixa a telinha aqui, por favor. Ó, você vê, ó, lá no parâmetro era janeiro de 2023. Então, agora ele vai executar o mês de fevereiro de 2023. Certo. Caso você precisa fazer alguma correção de janeiro, que nem eu não rodei os suprimentos de janeiro, tá? Se eu quiser reprocessar janeiro, existe depois um correspondente ao 560, que eu não lembro de cabeça qual que é agora, tem que ver no menu, ele reprocessa o mês. Então, você roda um mês, confere, dá uma olhada, opa, peraí, apareceu uns valores aqui errados, tal, de horas, corrige, reprocessa. Então, o 560 nunca você tem que voltar no parâmetro, tá? Você sempre reprocessa depois que é a mesma rotina. Essa rotina de reprocesso, ele vai matar um mês e refazer o processo. Dá um executar sim. O Então, objetivo ó, de tudo isso é entender os custos, né? oi? O objetivo de tudo isso, né, Meca, é entender os custos, né, de manutenção. Isso, você vai ter a valorização efetivamente do custo, né? Tanto de horas como de valores lá dos Legal. suprimentos, né? Ó, processor, né? Se você entrar agora lá no Min 0300, por favor, cara, Ele aparece lá, né? Min 0300, vamos no, vamos aqui no, dá um consultar, Caio.
apontamento que eu não estou enxergando aí do que é. Não, põe só equipamentos, põe só o período aí, ó, de 1 de 2023, vê se consegue passar. 1 de 2023 até fevereiro só. Vê se ele vai trazer. Dá um ESC aí. Apontamento por. Acho que você tem que pôr o tipo de ordem. Põe ordem N lá. Ordem de serviço, pelo menos situação. Vamos ver aqui. Dá um tab. Dá um tab. Ele Não, não, dá um ele não tab. vai na situação, no equipamento. 1 de 23. Isso, dá um ESC aí. Não processou, não. Trouxe nada. Vem aqui no. Vamos aqui. Dá um genérico aí. Dá um genérico. Dá um consultar e dá um ESC só. Dá um ESC. Ele está pedindo o equipamento, vamos ver. Agora ele Não passou. tá. Ele já está pesquisando. Agora ele Já. passou. Ó, tá vendo aqui, ó? Situação R. Ele vai ver que ele está exigindo lá que tem. Ó, só que aqui é 2022, né? Põe o R lá e põe maior. Ele não deixa do 12, consultar por esse situação. É? Na Ele situação ele não deixa alterar. Consultar por situação, Meca. Tá, mas eu estou dizendo o seguinte, ó, tá vendo que aqui está valor 0? Significa que no mês de 22 não foi valorizado. Ah, tá, Quando entendi. você chegar no mês 3, no 2023, você vai ver que já tem, então, os valores lá conforme a regra lá, tá ok? Vai ter o valor 1 lá, né? Isso. Coloca Tá vendo? 23, cara. Coloca maior que 23. Ó, valorizou. Aí, ó. Aí já valorizou, tá ok? Beleza? Então tá bom. 2. E isso aqui também é em valores. Legal. Vem aqui, entra aqui na aba lá de cima, tem a última lá deve ser valor. Ó, material. Material. Pode dar um ESC também. Consulta ESC, né? Ó, tá vendo? Você tem lá alguns valores lá. Os que não tiver valor é porque não foi rodada a rotina de fechamento, tá ok? Beleza? Ok? E assim por diante. Então, agora vamos lá. Entra no menu, por favor, lá dos custos da manutenção, que tem lá uma tela de consulta e um relatório, né? Então, a ideia é que você faça essa rotina, né, na produção, ver que ano que vocês têm, para você ter uma ideia dos valores que estão vindo ou não. Entrou aí no... Custos de orçamentos aqui. Tem o 1.590, o 550, o 1560. O 590. Não, esse Desculpa, 590 não. Já usou. Não. 550. Acho que é 0,550. Lista, 550. Ó, esse aqui, ó, dá um informar, selecionar, né? Põe aí do mês. Tem que selecionar ali, cara. Selecionar, botãozinho. Põe moeda 1, acho, provavelmente, que é real. Uhum. Aí põe 1 de 2023 e 2 de 2023. Pode dar um ESC. Okay. Consultar e tem relatório, tá? Ó, aqui você então vai ter, né? Tá vendo? Todas as mãos de obras, tá? Só que aqui nós estamos falando que é a somatória do mês 1 e do mês 2. É hora homem, né? Isso. No Ó, caso. tá vendo que vai descendo aqui, ó. Tá vendo que não tem. Vê se tem algum que é de valor aí. Ó, Esse. tem valor aqui, ó. Tá vendo? Custo de material não estoque. Uhum. É uma ordem de compra. Eu tenho que rastrear o que Provavelmente, foi essa o custo OS de material de estoque é aquele com a integração do SUP, que tem que usar aquela operação RMIN. Aparentemente não tem nada. Tá, dá um xizinho aí para sair fora, Caio. E aí você põe aqui o relatório, você vai ter o relatório dentro daquele período, tá? Então você gera PDF, hein? Gera PDF, se quiser. Então eu quero... Alguém pediu o custo semestral.
por trimestre. Aí você, então, tem aí os valores, né, para você poder. Correções, você pode fazer as correções, você só não vai conseguir mexer na nota fiscal mais, tá, Caio? Odeio. Tá. Então, você não consegue, puta, tem um pedido que não fez amarração, aí não consegue refazer. O que você conseguiria é entrar como componente lá, se você quiser. Entendeu, Valdeir? Aí eu teria que criar um componente com o valor lá e tal. Ah, Não, entendi. você vai criar, vamos supor que seja, cria lá um item genérico, né, de compras de OC, não, compra de OC. Aí você vai lá, entra naquela OC, pô, era R$ 500, não foi contabilizado. Você lança depois lá, dá um modificar e lança OC não contabilizada, põe R$ 500, você vai ter, de qualquer maneira, ele entrando para efeito de histórico, ok? Entendido? Tudo bem. Se você tiver o documento lá. Ó, esse relatório, você entrou, né? Ó, o Sim. que ele vai sair? Ele vai sair por unidade produtiva, por centro de trabalho, tá? E ele vai ter lá os valores, tá ok? Beleza? Legal. Vai lá para a linha, vai para a última linha. Quantas folhas deu, Caio? 4. Poucas. Provavelmente Aqui, ó. você tem lá o finalzão lá, você deve ter o geral lá. Custo total, ó. Questão de horas, se tiver horas que acha que está errado, aí tem que correção. A correção pode fazer no MIN 0300, tá? Lá você consegue corrigir, consegue apontar assim por diante. Beleza? Tá joia. Beleza. E existe um programa lá de reprocessar lá. Vê qual que é, por favor, Caio. Perto do BIM 0560 tem o programa lá de... Não está no menu? Tô no menu. Não, mas não está no menu. O programa é... Deixa eu ver aqui. BIM 340? 0950. Vê se está no menu aí, Caio. Tá no menu. Então, esse Reprocessamento do 950... histórico da manutenção. Hã? Reprocessamento do histórico da manutenção. Então, aí, o que acontece? Ó, quando você for que reprocessar um mês, você tem que rodar novamente o SUP 5710 daquele mês, certo? Beleza? Né? Se você estiver usando com taxa hora diferenciada mês a mês, você tem que pôr a taxa referente ao mês de janeiro. Se você tiver deixar sempre um, não vai precisar, tá ok? E aí, então, você põe para reprocessar, tá ok? Tá joia. Tranquilo. Essas rotinas aí na Max eu usava todo mês. Aqui na Seria Barrett interessante fazer aí, né? Para vocês também ter eu não esse utilizo. acompanhamento aí, ok? Concordo sim. Vamos bater os parâmetros lá, então? Você abre Vamos lá. tempo aí? Vamos lá. Não, abre o Logix mesmo, 890086. Tô com ele aqui. Opa. Vou melhorar a minha visão Pronto, aqui. estou com ele aqui. Dá um F12 aí, Meca. F12 ou F11? F11, né? Desculpa. Tá. Então vamos lá. Vamos entrar no primeiro aí, referente a encerramento, né, Di? Encerramento.
Vamos entrar um a um aí, só para a gente ver como é que tá. E aí, vamos ver se... Aponta a leitura dos itens de controle. Tá como sim. Sem problema nenhum, pode deixar esse parâmetro de controle. Uma pergunta. Considera... Pois não. Oi. Tem uma pergunta. Ele vai bloquear o encerramento da OS, por exemplo. Se eu não apontar o item de controle, ele não permite eu encerrar a OS. Ele faz isso? O item de controle, né, é aquele lá onde que você faz lá os registros das Temperatura, coletas lá. pressão. Você chega a Isso. utilizar aquilo lá, não? Não, mas eu vou começar a utilizar. Eu tô parametrizando para começar a utilizar. Aí uma pergunta. Lá você diz lá, né, a temperatura, né? Você aponta as temperaturas, tal lá, Isso. né? Aí você, esse parâmetro está amarrado aqui lá. É difícil de o cliente usar, mas se você usar, esse parâmetro está condicionado a aquilo lá, tá? Beleza? Então ele não tá amarrado com o encerramento da OS, então, né? Acredito que não, tá? Tá bom. Pode avançar, Caio, por favor. Considera a parada total da máquina para apontamento. Tá como sim. Bom, o total, né? Significa que se o chamado foi das 9 horas, às 10 horas foi atendido e 11 horas foi concluído. Então, ele está dizendo o total é das 9 às 11, ok? Beleza? Mas aí ele tem que considerar o que eu coloco lá como apontamento de paradas, né? Ele vai sugerir, né? Ele vai sugerir aqueles horários. Tá. Não, pode deixar assim. É verdade, ele preenche sozinho lá quando você vai apontar. Agora, existe a possibilidade, né, ou não aqui, ó, se é só da execução, né? Você entendeu? Aí ele provavelmente ele não considera da parada, né? Entendeu? Mas o correto, até onde eu sei, é desde que o cara parou a máquina, né? Ok? Sim. Desde da hora que abriu a OS. Isso. Qual é o próximo? Deseja apontar mão de obra no encerramento da ordem de serviço? Tá como Esse sim. aí é aquele antigo lá, quando você faz pelo MIN 0380 lá, que chama aquele MIN 0400 antigo, tá? Entendeu? Não tem problema nenhum. Pode deixar assim aí, sem problema, tá? Deseja associar custo? Tá não. Não. Não mesmo, deixa Deseja atualizar data base do encerramento? Tá sim. não, esse não. Então, esse cara aqui, ó, é aquele que eu comentei, né? Quando você colocar assim, ele vai carimbar, né, lá no MIN 0081. Eu sei, não pode. Senão bagunça todo o meu planejamento. Tá. Então, aí, isso aí que você tem que... É aquilo que eu comentei, tá, Valdeir? Esses parâmetros, se você vai desligar ele, faz na base teste uma máquina de um item novo, roda o planejamento, certo? Faz o apontamento e vê lá se ele não corrigiu, se ele mantém sempre aquela data. Quando você está dizendo que não é para validar, ele vai usar a data, se não me engano, lá da inclusão do equipamento, tá? Se você na inclusão do equipamento pôs dia 15, ele sempre vai contar a partir do dia 15, ok? Sempre dia 15. Não, mas são coisas diferentes, né? Deixa eu ver se eu entendi. Desejo atualizar a database do encerramento. Quando eu encerrar a OSP, ele vai pegar a data de encerramento e vai atualizar na MIN 081. Ponto. Certo? Certo. Se eu deixar como não, ele simplesmente não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então, se tiver uma data lá, ele vai manter. E se não tiver uma data lá, ele não vai fazer nada. Isso, ele vai manter aquela data que está no... Ele não vai atualizar a tabela de atividades lá, ok? Precisa depois ter um outro parâmetro, né? Se vai atualizar a database, né? Aí talvez esse aí, se você precisa dar uma olhada. Mas tudo bem. Esse aqui você vai desligar? Sim. Você desligando. Hoje, o que acontece? Hoje, se você lá pôs dia 10 e fez dia 15, ele está indo lá no MIN 081 e colocando dia 15, certo? É isso? Sim, pelo parâmetro sim. Mas não E deveria. você quer que sempre continue dia 10. Sempre continue dia 10 por conta do meu planejamento, cara. Mas você sabe qual é o objetivo disso, né? Sim, eu sei.
Se você está fazendo um planejamento de 30 dias, se você fez 10 dias após, o outro vai ser só 20 dias, não vai ser 30. Mas a preventiva em si, Meca, não é nem o sistema que define, é o próprio, é o planejamento da produção aqui junto com o PCP. Então isso vai bagunçar na hora de eu agrupar as OS, lá na hora de eu Não, tudo gerar, bem. sabe? Mas o que eu estou dizendo, né, que esse parâmetro, o importante dele é que ele sempre vai forçar que você faça no período de 30 dias. Né? Aham. Ah, não, é perfeito. Então, é esse que é o objetivo. Porque senão você vai fazer uma nova preventiva mensal com apenas 10 dias que você fez a última, né? Mas aí é critério de como que você quer. É para isso que serve esse parâmetro, beleza? Ok? Sim, Então, pode você ser. desligou, faz na base de teste, né? Faz o cadastro uma máquina lá, ou copia com uma máquina lá, faz um teste, vê se funcionou. Se você quer aplicar na produção, você vai aplicar na produção. O planejamento da produção você fez até que data? Desculpa, não entendi a pergunta. Na produção, você rodou já o planejamento até que data da preventiva? É mensal. Não está atrelado ao Logix. Está atrelado a um controle externo. Então eu tenho uma planilha, né? A gestão tem a direção tem uma planilha onde faz o controle das datas, né? A manutenção informa, ó, a gente tem a intenção de parar a máquina B1 no dia 15 de abril, por exemplo. Isso a gente envia com um mês de antecedência, né? E a direção valida. Ah, não, dia 15 não pode. Pula um dia, pro dia 16. Aí essa validação é eles que fazem, né? Mas Cronograma aí anual é fixo. Cronograma anual é fixo, mês a mês. Isso, mês a mês. E uma vez ao mês a gente solicita a validação da direção. tá, mas aí você gerou as OSP, você vai lá e faz a manutenção da data. Isso, exatamente. Beleza. Então tá bom. Qual é o próximo aí, Caio, por favor? MIN 380 chamará a tela de apontamento antigo para apontamento OSN. Tá como não. A tela 1380, né? É. O encerramento, tinha algumas empresas que usavam o 380. Normalmente o encerramento, o correto é usar o MIN 0740 e o 1800. Certo. É isso, A gente usa isso Aldeir? mesmo. Isso, a gente usa 740 para corretiva. Essa MIN E 380 é bom evitar de usar para apontamento, tá? a gente usa Ela só para tem que ter, consulta. ela tem que ter uma administração que pode reabrir ordens, né? Ela tem alguma criticidade aí para liberar para todo mundo, certo, Valdeir? Sim, nesse ponto, Caio, eu vou pedir um favor. Uhum. Tem muita gente na fábrica que tem acesso a essa tela, essa MIN Para consulta 0380. pode, para consulta Exato, pode. exato. Só que eu preciso saber quem tem acesso para consulta, quem tem acesso para modificação, quem tem acesso para excluir. Tira de todo mundo, né? Deixa só a consulta. Isso. Se Okay? for mais fácil. É mais fácil. Porque lá tem a função de a reabertura, né? Ela é meio crítica lá, entendeu? Isso tem que. Só quem tem que reabrir é o planejador. Ok. Aí nós temos uma outra. Você anotou aquele parâmetro lá que ele quer que alterem Sim, do database, né? sim. Pode Aí falar. tem geração de ordens. Atualiza a tabela de carga de atividades do manutenção industrial. Tá como não. Atualiza tabelas de carga de atividades do manutenção industrial. Tá como não. Consistir centro de trabalho responsável da OSN. Tá como não. Não, mas voltando primeiro lá, o que é aquele. Isso. Parâmetro de atualização das tabelas de ordem de serviço especial é inicializado como um sim, para que na primeira vez que processe o programa MIN 380, as tabelas sejam carregadas e em seguida esse parâmetro seja É desativado. para a implantação do módulo, né? Tá. Isso. Tá bom. Consistir sem trabalho responsável pelo SN? Acho que sim. Isso tem que. Define-se o programa MIN 0380
1380 deverá consistir o centro de trabalho responsável da USN. Então, mas aí Caso que eu tô sim, o dizendo. programa MIN 0380 mostra a informação do MIN 0150. Então, mas Já aí que que eu não tô vai dizendo. usar o O MIN, 380, né? o MIN Então, deixa não. 380, ele não é para fazer a inclusão de USN, né? O NN sempre Então é vamos lá o deixar não 1700. aqui. Ok, Aí, vamos em frente. aí ele tem uma outra que criar OSN ou OSE apenas com situação pendente no MIN 0380. A gente não vai usar o 380, então pula, né? Não. Peraí, por favor. Por favor. Tem como você liberar esse parâmetro para eu criar OSE como em andamento? É só mudar aí. Deixa, Aí esse daí é. ele vai pegar, ele vai ficar com mandamento. Sim, Que por a favor. o OSE para você já é sempre em andamento? Não, isso às vezes me ajuda nos fluxos, né? Aí por exemplo, o técnico vai e faz uma atividade sem o AOS. Isso acontece, cara. Aí ele vai, chega o planejador, cara, abre um OS pra mim, sim, eu fiz isso aqui e tal, sem OS, o chefe pediu e tal. É que Aí, eu, plane... aí qualquer aí eu. abertura vai ser como um A, tá? Só tomar cuidado isso aí. Ah, ele faz tudo Ele como não A? vai permitir que você manipule, tá? Ou é tudo P ou é tudo A. Não, então deixa assim. Beleza? Então deixa assim. Tá? Não é para decidir na hora. Ah, tá, então. Exibir mensagem que permitirá incluir OS para componentes filhos. Não, isso aí não tem nada a ver. Aí nem sei como Motivo funciona. de solicitação será obrigatória para o SN. Isso Tá como sim, já tá assim, certo, Caio? Ô, Sim, Caio, certo. Rodrigo? tem que ser, tem que ter. É obrigatório. Obriga a informar o tipo de ordem de consulta da ordem de serviço. Sim. Tá como não. Ah, não, pode deixar não, então. Acho que se deixar não, eu tenho a opção de selecionar, né, Meca? Isso. Então, se eu colocar sim, eu não tenho opção de não selecionar, né? Entendeu? Ok. Ok. Então deixa assim, tá certo. Obrigar a informar atividades na inclusão da OSN pelo MIN 380. Tá como sim aqui, mas a gente não vai usar o 380, certo? Isso. Beleza, pode passar. Permitir que a data de recebimento da OSN ou OSE seja retroativa. Espera, uma dessas Ele aí ele tá quer como mudar. não. Ó, a data, esse é a data de recebimento, tá? O outro que você quer que desligue, né? Que é da solicitação, certo? É a data de abertura da OSN. A de recebimento pode ser retroativa? Ah, de recebimento pode, porque eu não Aí, aqui tá necessariamente. como não, tá? Sabe por quê? Eu tenho turnos. Sim, então vai ter que pôr sim. Por quê? Eu tenho turnos, cara. Então, eu tenho um turno que roda das 6 da tarde até as 6 da manhã. Então, tem uma virada de data aí nesse meio. Então, se eu atendi no dia 11 e concluir no dia 12, 1 hora da manhã, ele vai ter esse problema aí. Tá, Ele não vai deixar. ele está aberto aí. Aí você decide qual dos dois. Você vai ver que o próximo aí, ó, data da solicitação. O que tem que travar é a data de solicitação retroativa. Isso tem que É, travar. então aí precisa ver lá se está como sim ou não, né? Aí você testa esses dois parâmetros aí, tá? Essa Tá. aqui, então, a gente vai deixar assim. Isso. Então, Ele vai permitir, Meca, ele vai permitir que eu receba uma OS anterior à data de solicitação? não, ele vai. Vamos supor que o cara abriu às 9 horas, Aham. certo? Do jeito que estava, não, a hora que você recebeu às 10 horas da manhã, que é a horário da máquina, ele não deixa por 9h30, Ah, tá. É tipo como entendeu? se fosse o sistema Vai correndo junto ser, com o relógio. vai ser das 9 até as 10, né? Entendeu? Entendi. Agora, antes da abertura não vai ter. Agora, tá vendo esse, ó? O de abertura tá como sim, aí ele consegue manipular. A máquina, ele parou às 9 horas, certo? Mas se ele quiser por 8 horas, ele consegue, entendeu? Não, então esse tem que ser não. Isso aí. Pode bloquear isso aí.
Isso aí é simples, é só você abrir um OS lá e ver se travou, não travou, né? Sim. Beleza? Esse para soprar não, então. Realizar consistência entre funcionário versus centro de trabalho. Tá como não. Não precisa, não. Nem sei o que é isso. Integração. Fala sobre integração? Pula, né, Meca? Não precisa. Vê se tem alguma rapidinha. Não precisa nem abrir, só fala os nomes aí. Código da unidade funcional, integração Logix e IRM. Não, pode parar, Efetiva pode ir. reserva na manutenção de ativos. Enviar informações do RH do Tudo proteus, Logix. pode sair tudo fora aí. Tudo, né? Ó, tá vendo aí, ó, que eles têm uma integração aí com o Trate, o que lá? Trata Yaser aí, ó. Ah, o Trade Easy. Não sei se é um software aí de É o manutenção. módulo de exportação e importação da TOTS. Então tá bom. Então vamos lá. Custeio. 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 Desconsiderar lançamentos com o mesmo centro de custo Não, esquece. em Esquece. Apontamento. apontamentos. Exibir mensagem que permitirá incluir Deixa. OS Pode ir para embora. componentes filhos, tá? Não. Ó, pode deixar. Esse aqui, ó. O que tá escrito? Gera histórico no momento do apontamento da mão de Isso tem obra, que ser sempre sim. tá? Tá Não. vendo? Sim, assim que é. Isso aí. Abre a tela para o usuário informar o histórico do componente e no momento que está realizando o apontamento. Bem, aí depois você dá uma olhada, tá, Valdeir? Ah, esse daí ele vai abrir uma tela. Ah, eu já vi isso aí. Ele vai abrir aquela tela de histórico de componentes. Tá, e Deixa você vê assim, eu valido. se vai travar ou não, aí fica no É, teu critério, tá? deixa assim aí, Caio, e eu valido lá. Ok? Aí, ó, vamos ver agora o próximo aí, ó. Que é talvez o que Só você. registrar aqui, só um minutinho. Talvez o próximo é aquele que você também está querendo, Valdeir, e aí você precisa validar. Informar no apontamento de mão de obra o grupo e a sequência das atividades? Então, aí tá não, tá? Por isso que ele não Tá, não. habilita lá no NIN 0300, tá ok? Esse tem que estar assim. Beleza? Faz um teste, tá? Tranquilo. Vamos dar passinho aqui já. Max, você chegou. Antes de avançar aí, Oi? enquanto o Caio digita, você chegou a achar aquela tela que fala o histórico por grupo e atividade? É o NIN 0970, se não me engano, né? Não, lá fala só o histórico por equipamento. Tem É, uma tela, eu lembro dessa tela, cara, eu lembro dessa tela que eu usava ela. é. Ela tem o equipamento, o grupo e a sequência. Porque aí eu colocava a OS e tinha até a OS. Nem lembrar, tinha até a OS. Equipamento, OS, grupo e sequência. E eu colocava histórico baseado nisso. Não lembro, tá? Isso aí precisa ver se não era específico deles lá, né? Tá. De qualquer maneira, eu vou passar aqui o MIP, né? Do Caio, lembra depois? Sim, sim. O MIP que eu tenho aqui, né? Ou melhor ainda, tá? Na base teste, aí não sei como que é a questão de permissão, Caio. Dá a permissão de todo o módulo MIM para ele, né? Você Uhum, entendeu? Para ele navegar nas telas, acho que vai ser melhor, porque uhum, esse meu manual é antigo, né? Meu plano de sim. treinamento. Então, talvez tenha alguma coisa diferente. Então, dá permissão total para ele na base teste. E Uhum. aí, Valdeir, dá uma navegada nessas telas, né? Vê se tem alguma que você não tem acesso na produção, aí o Caio te libera, entendeu? Tá? Perfeito. Porque aí praticamente vai pegar 100%.
Eu não sei se tem um manual, se consegue um manual na TOTUS do menu, tá, Caio? Sim, Entendeu? eu vejo, eu vejo. Eu sei que eu tenho também alguma coisa de menu aí que me passaram, mas eu também, antigamente a TOTUS ela divulgava os menus, porque às vezes o que acontece? Tem programas novos, mas também não está no menu, aí também não vai adiantar, beleza? Uhum, certo. Aí o que que acontece? Mas de qualquer maneira, o que está no menu, às vezes, às vezes você não tem todos os acessos, né, que está no menu. Pelo menos você vai ter todos os acessos no menu. Aqui depois eu vou dar uma olhada. Eu tenho algum Excel aqui de menu, aí eu passo também para o Caio depois o menu para ver se está todos os programas lá. Aí o Caio faz essa checagem para ver se tem todos os programas na minha planilha, né? Pode Se passar que estão eu no valido menu. aqui. Você entendeu? Mas o primeiro é você ter acesso a todos, porque tem muitos clientes que acesso é restrito, né? Então ele nem sabe Uhum, que existe o programa, né? Entendeu? Beleza? beleza. MIN 380 chamará a tela de apontamento antigo para apontamento do SN. Isso daí não, Se né? for usar o 380, tem que chamar a tela antiga, tá? O 450, tá? Número Isso aí da não, última isso aí não solicitação de mexe, serviço do MIN. Isso isso aí daqui não não precisa mexe, mexer. Obrigar a informar atividades da inclusão da OSN pelo MIN 380. Tá também como não. sim aqui. Tá, mas é o SN, né? Ele não vai liberar Tá, para o então não SN. vai usar. Permite apontar mão de obra com data superior à data corrente. Tá Não, não. vendo? Isso não. Isso aqui é um parâmetro novo, tá? Isso não pode. Eu acredito que não seria correto, entendeu? Não, Ok? é perfeito. Mas não permite não, cara. Isso aí, eu nem sabia que tinha esse parâmetro. Aparentemente, o cara já está, para efeito Estou de preenchendo minha antecipar, já está semana aqui. querendo lançar, nem concluiu, já está querendo lançar que concluiu. Eu não sei por que tem que ter isso. Soa bem estranho, não? Permite cancelar ordens e serviços que possuem apontamentos? Tá, não. Tá Acho que é correto. coerente fica não, né? Sim. Permite excluir ordens e serviços que possuem apontamentos? Também não, né? Tá como não. Validar escala de funcionário no apontamento da ordem de serviço? Tá como não. Esquece, esquece. Acabou. Então tá bom. Agora vamos entrar lá naquele meu documento lá, no Word, né? Tem de uma outra tela de parâmetros, né? Você só dá um zoom aí que eu não estou enxergando nada. Ah, tá. Isso aí, legal. Eu acho que é o 800, né? 8.000, alguma coisa assim. Já vi esse. 870. É Isso, isso. 1870. Legal. 1870. Ó, Esse aí já tá na minha mão aqui. ó, obriga o número de matrícula, né, no 1190, tá ok? Beleza? Alô? Continua, tá? Permite, ó, Alô? tá vendo? Permite reprocessamento, tá desligado, tá, Caio? Precisa pôr, eu não lembro, ele tá como diferente de N, bah, tá, já pode reprocessar, beleza? Ok? O 3 ele tava com, o 3 estava com S, tá? Então tudo bem, já pode reprocessar, tá? Sobe um pouquinho para mim, Caio. Eu tô no 3 aqui. Você tá em qual? Não, não, Qual que é tá no 3 aparecendo? mesmo, já está No 3 correto. mesmo. O verde já está correto. Ah, tá. Tô no 4 aqui. O 5, ó, O indica 4 se tem as que ser datas de não. execução da USP geradas pelo Programa de Planejamento. Ó, S fará que o período, não, caso caia num dia sem expediente, seja transferido para o primeiro dia útil. Hoje, para vocês aqui, ó, data não são alteradas. Hoje, Valdeir, ele cai no final de semana? Ah, planejamento. Não, tem que ser só durante a semana. Então aí eu tenho que Fará com mudar que esse as parâmetro datas, aí. caso caia num dia sem expediente, seja transferido para o primeiro dia. Então, provavelmente teria que estar como sim o parâmetro 5, tá, cara? 4 tem que estar não, tá? O 4 já está não. O 4 está Já tá? branco. Tá branco? Ah, beleza. Não serão atualizadas. Aí é da termomecânica.
O 5 aqui, ó, ele tem que estar como S, tá? No 5 tem que estar como S, então. Você, final de semana, não trabalha, né, Rodei? A gente trabalha, mas só como plantão emergencial. Mas não deveria cair o SP, certo? Não, não deveria. Ok, vamos lá para o 6. O 6, ó, Só para indica recapitular, então, do 1 ao 5, só o 5 precisaria mudar, então. isso. O 6, Sim. ó, indica se a database da atividade será atualizada com a data da conclusão da USP no cadastro. Então, hoje ele está diferente, não será atualizado, entendeu? Uhum. E aqui, por que tem esse parâmetro aí e tem Então, o é outro que tem parâmetro lá? parâmetros que eles levaram para a regra geral, né? Isso aí, mesma coisa aconteceu lá com o MAN 4510, que era do Manufatura, né? Eles Isso aí, então, a repetiram, gente né? já acertou lá, então, já, né? Provavelmente o mandatório vai ser daquele do log 0086, tá? Não, Entendeu? então já está ajustado já. De qualquer maneira, tá vendo? Ele é mandatório e aquele lá estava como sim, né? Então esse aqui já está como diferente de sim, né? Que é o 6, né? O 6 ele tá. O 6 ele já está como não, certo? Então ele já não será atualizado. Esse reprogramação automática você usa? Não, não Deverá ser uso. informado o código da reprogramação automática, né? Se tiver, você pode pôr um número aí que você queira, né? Sim, sim, mas eu não uso, não. Tá vendo? Esse permite alteração do recurso também na encerrada, é aquele mesmo que a gente já viu lá no log 86, tá vendo? Tá vendo? Permite alteração dos recursos após o encerramento, né? Já alteramos lá. E esse aqui está correto. Ó. Então, na realidade, a nível de parâmetros, né? Eu acredito que foram esses. Aí precisa, então, dar uma validada, tá? Na base de teste, né? Então, Uhum. a minha sugestão, Valdir, é que você faça aquela rotina de fechamento, tá? Para você ter uma ideia aí dos valores que estão lançados, né? E das Sim, sim, integrações que estão ocorrendo dentro do curso. A estrutura lá certo. dos componentes monta um exemplo aí para o Caio para ver se ele consegue fazer isso no BI, certo, Caio? Sim. Legal. Exportando para o Excel, eu acredito que esse aí é importante, porque ele é um processo que, ao longo do tempo, vocês vão sempre criando aí uma base, né, para consulta, né, das próximas pessoas que entram e assim por diante. E a questão lá da USP, importante você validar esse agrupamento. Eu fazer da forma que vocês estão fazendo o analítico aí é muito trabalho, tá? Eu não sei até que ponto é viável ou não. E aí testa fazer o apontamento no mínimo 300 lá por atividades, tá, Valdeir? Tá, esses Beleza? parâmetros já estão corrigidos na base de teste, esse que a gente fez agora. Todos eles. Valida no teste, Esses né? daqui que eu já alterei tá nessa base de teste e homologação aqui, ó. Aí Se vocês você fazem não o tiver o teste e atalho, depois. você me avisa que é para a gente colocar um atalho específico para essa base aqui. Beleza? Tem mais alguma outra questão, Valdeir, para antes de encerrar? Não, não, não tem mais nada, não. Ficou tudo esclarecido. Eu vou parar a gravação aqui, então. Beleza, então. Qualquer coisa, toma à disposição aí, tá, Caio? Valdeir?